A gente segue falando dos debates, a repercussão dos encontros. O cientista político Fernando Schiller está conosco aqui. Ele acompanhou ontem o debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, né? 11 candidatos frente a frente, respondendo perguntas, comentando respostas dos adversários. O que deu pra gente tirar aí desse encontro, hein? No começo parece que eles estavam meio como boxeadores ali, né, Schiller? Analisando o adversário. Depois a coisa fluiu e a gente teve aí alguns bons confrontos de ideias entre os candidatos que estão concorrendo à Prefeitura de São Paulo. Qual que é a sua análise, hein, Schiller? Bom dia. Bom dia Pedro, Thaís, Cláudio. Foi um debate, foi o primeiro debate, né? Então é óbvio que tem uma certa cautela, o clima não está ainda para muito arrojo, enfim. Depois tem um debate com 11 candidatos, eu concordo inteiramente com o que o Cláudio falou, eu estava assistindo o programa aqui. É muito difícil você ganhar um debate como esse, né? Você pode perder. Se você sair com uma fake news, você tropeçar muito numa informação, você cometer uma gafe, por N razões, quer dizer, hoje redes sociais é um perigo enorme para o candidato, é um risco enorme. Porque se você comete uma gafe e aquilo vira meme, aquilo é compartilhado, enfim, você tem um risco. Isso explica, em parte, a cautela, não é? Então, o que a gente teve no debate? Na minha visão, quer dizer, você teve dois candidatos ali que vieram com uma linha muito clara para o debate, não é? Que são os dois líderes. O Celso Russomano foi o único que realmente nacionalizou o debate, quer dizer, ele colou no presidente Bolsonaro o tempo inteiro. Isso acaba trazendo um certo desgaste, num certo momento os outros candidatos percebem isso e dão uma reagida, né? Mas vamos lá, ele veio com uma linha muito clara e para falar para um público, chamada classe C e D, quer dizer, o D e E, ou seja, ele falou o tempo inteiro do tal do programa de transferência de renda, né? Então a ideia de você ter um auxílio emergencial estendido em São Paulo, enfim, 2.600.000 pessoas. Ontem de noite, depois do debate, a gente até comentava, ninguém explicou até agora de onde é que vai sair o dinheiro para nada. Imagina o seguinte, quer dizer, o Celso Russomano propõe um programa de transferência de renda. Ok, quanto é que vai ser o programa, quanto é que ele vai custar, e de onde é que vai tirar o dinheiro? Bom, fica para um outro debate, né? Então, mas nesse momento está claro uma coisa que a gente chama de target, né? Ou seja, para quem que o candidato está falando, né? Ele está falando para esse público, que é o público que hoje recebe auxílio emergencial, ou preponderantemente, né, recebe auxílio emergencial, que tem uma visão positiva do governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o presidente Bolsonaro saiu agora, essa semana, a pesquisa do nosso parceiro Poder 360, mostrou exatamente isso. O presidente, em nível nacional, vive o seu melhor momento de avaliação, 52% de avaliação positiva. Como a eleição é daqui a 45 dias, não vai dar tempo, se eventualmente houver uma mudança nessa avaliação, não vai dar tempo de ter um grande desgaste. Então é racional essa aposta. No primeiro turno, numa eleição, os candidatos tentam a se posicionar digamos assim, em nichos de opinião, porque o objetivo é chegar ao segundo turno. Então significa, o Celso Russomano, ele imagina que existe um contingente expressivo de apoiadores do presidente Bolsonaro, e ele corre mais ou menos sozinho, digamos assim, nesse segmento, que podem levá-lo ao segundo turno. Vocês vão ver, se ele conseguir chegar no segundo turno, vocês vão ver que a busca já é para o chamado eleitor mediano, ou seja, ele vai para o centro, então ele vai atenuar posições. É o mesmo caso, por exemplo, de Guilherme Boulos, né? Nesse momento é lógico que ele se apresente como o candidato da esquerda. A esquerda está um pouco dividida, né? Você tem ali Orlando Silva, enfim, mas o Faro tem o próprio Gilmar Tato do PT, então você tem 3 candidatos nesse campo. O Guilherme Boulos vai o tempo inteiro se posicionar. Ele já deve fazer um trabalho, ontem apareceu isso, quer dizer, um pouco mais moderado do que o seu perfil tradicional, porque hoje ele é um candidato competitivo, quer dizer, não é mais o outsider da esquerda, mais radical que ele foi em 2018. Então ele tem que se apresentar na faixa dos 10% como um candidato viável. E no segundo turno, caso ele passe, ele vai para o centro. Nós vamos ter um Boulos mais moderado para buscar eleitores no centro do espectro político. Eu achei que foi relativamente bem, foi um estreante debate. Ontem ele mesmo colocava no Aquece, que é o primeiro debate do Bruno Covas nesse perfil, porque ele não foi candidato em 2018. E ele foi muito bem, quer dizer, ele se posicionou com sobriedade, ele sabia que seria alvo de ataques, porque afinal de contas é a prefeitura, mas ele tem um discurso muito claro. Olha, eu fiquei só 2 anos,
eu sou um político novo, nós fizemos muita coisa, mas precisamos mais 4 anos para complementar o trabalho. Esse é o clássico discurso de quem é governo, não é? Ele tem uma avaliação relativamente positiva do seu comportamento, enfim, da sua reação à pandemia, e parece que ele foi bastante bem. Aliás, o Bruno Covas ele tem uma vantagem nesse debate. Como ele é o prefeito, ou seja, ele é a situação, mas não lidera as pesquisas, não é? Para usar um pouquinho a linguagem do futebol aqui, o Celso Russomano puxa a marcação, né? Ele puxa a marcação. Então tem muito do alvo vai para o Celso Russomano e o Bruno Covas fica um pouquinho, digamos assim, protegido nesse debate. Vamos lembrar que lá em Belo Horizonte, no debate, o Alexandre Calil, que tem 56% nas pesquisas, não foi no debate. Não foi no debate. Por quê? Porque ele sabia que ele seria absolutamente 100% das intervenções o alvo de todos os outros candidatos. Então, na minha visão, é ruim para a democracia, né? Porque o eleitor, na minha visão, ele tem esse direito de conhecer os candidatos, mas ele não vai no debate. Aqui em São Paulo nós não temos esse quadro, você tem um quadro de vários candidatos viáveis que postulam, né? Então há digamos assim, uma desconcentração aí das críticas. Você teve os famosos candidatos são franco-atiradores. Na minha visão, o franco-atirador é aquele candidato que ele tem pouco percentual de pesquisa, 1, 2, 3%. Ele precisa atacar, ele precisa ser agressivo, ele precisa se destacar de alguma maneira para tentar alguma coisa, não é? Então aí você teve a Joyce Hasselmann, você teve o Arthur Duval, Orlando Silva. Na minha visão, Orlando Silva e Arthur Duval, eles foram muito bem, particularmente muito bem no debate, né? Orlando Silva porque fala muito bem, era um candidato negro, tocou muito um tema hoje muito sensível, que é o tema do combate ao racismo, né? Um político muito experiente. E também tem a vantagem daqueles candidatos que já participaram de outros momentos políticos, né? O nervosismo joga contra nesse momento também, né, Mas você pega, por exemplo, observa exatamente, você pega para a Marina Elô, né, da Rede, ela é uma estreante nesse tipo de debate, né? Uma política jovem, que claramente ela usava certas frases de efeito, quer dizer, ela estava nervosa no debate, né? Acho que conseguiu, como disse o Cláudio, eu concordo, ninguém perdeu nada muito significativo nesse debate, mas você percebe que ela estava um pouco mais insegura. Já um político como Orlando Silva, anos e anos no Congresso Nacional, foi presidente da UNE, ou seja, ele tem uma capacidade de se colocou muito bem no debate. E o Arthur Duval, que é um youtuber, quer dizer, que é um homem de comunicação, domina muito bem aquele teatro ali. Eu diria assim, do ponto de vista do teatro, da frase de efeito, da tirada. Agora ele mudou de nome, né, Schiller? Delicado um político mudar de nome no meio da carreira, né? Porque você tem que comunicar a primeira coisa básica para o eleitor, que aquele que era um, hoje é outro, mas somos a mesma pessoa, né? Pois é, mas tem não tem o roqueiro, aquele Prince, que fez, ele mudou o Arthur Duval... Transformou o nome num hieroglifo? Exato, exatamente um hieroglifo, eu nunca entendi bem aquilo. Então, mas eu acho que chamar de mamãe falei ficava ruim, né, para um político. Então, aquilo era meio na época de youtuber, agora que é deputado, político, então virou Arthur Duval. Mas ele foi realmente o autor das frases mais cortantes do debate. E você tem um último bloco, que são candidatos que estão numa posição intermediária, cujo objetivo é fixar a imagem, né? Então você teve ali o Márcio França, qual é a imagem que eu fui um prefeito bem sucedido na minha cidade, fiquei 8 anos, me reelegi com 90% dos votos e eu estou preparado aqui, né, para a administração Paulo. É interessante que ele focou muito na figura do João Dória, focou muito na crítica ao PSDB. E quando o candidato passa um pouquinho do ponto nesse tipo de crítica, parece um certo ressentimento, parece um certo rancor político, parece que não superou ainda 2018. Então não acho que o Márcio França vai ter que encontrar aí um certo equilíbrio. E acho que o André Matarazzo, ele talvez foi o candidato que mais tentou se pautar por questões, assim, digamos, programáticas, né? Por programas, ideias, até porque ele uma posição terminal, conhece muito São Paulo, então ele leva uma certa vantagem. Mas foi muito agressivo também em relação ao prefeito Bruno Covas, né, Schiller? Até essa expressão rancor foi usada pelo prefeito, falou, nossa, Matarazzo, mas estou estranhando, você é um homem tão educado, né, tem tanta trajetória política, mas agindo dessa forma, foi lá no comecinho do debate. Exatamente, regresso do PSDB, né, quer dizer, então ele passa um pouquinho, tem esse risco. O que o prefeito quis dizer foi que havia um ressentimento ali na agressividade dele. Passar um certo rancor, a saída
né, do André Matarazzo do PSDB foi traumática, né? Ele perde a prévia para o João Dória em 2016, ele sai, quer dizer, então há um certo sentimento. A política carrega um pouco essas coisas, né? Eu acho que o eleitor, ele olha isso, eu acho que talvez aí vai exigir uma certa revisão, tanto por parte do Márcio França como por parte do André Matarazzo. De maneira geral, na minha visão, foi um excelente debate, dentro das limitações, né? Porque você tem regras muito rígidas, você tem 45 segundos, né? Eu acho que precisa aparecer uma discussão mais realista sobre orçamento, sobre como financiar esses programas. Acho que é muito pouco dizer que vai para Brasília, que eu sou amigo da turma lá em Brasília e vou arrumar o dinheiro, ou que vou cobrar dos devedores, ou que vou acabar com a corrupção. São frases muito genéricas. Eu acho que é preciso entrar um pouco mais. Certamente isso vai aparecer ao longo da campanha, ao longo dos debates. Fernando Schiller, cientista político, nosso colunista aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Obrigada, Schiller. Até a próxima. Grande abraço.